Oi, boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre potenciação e porcentagem. Eu sou a Micaela. Eu sou a Maria Tereza. Sou Francisco. Maria Eduarda. E Gabriela Vieira. A gente vai dividir bem certinho entre teoria e alguns exercícios para que fique mais fácil o entendimento, mas a gente vai começar com a potenciação. A potenciação ela é usada no nosso cotidiano através de juros, taxas de juros, função exponencial, notação científica que serve para representar números muito grandes ou muito pequenos. E quem vai começar essa apresentação aqui da potenciação, teoricamente, é a Maria Tereza. Boa tarde, eu sou a Maria Tereza e eu vou falar um pouco da teoria de potenciação para vocês. A potenciação expressa um número na forma de potência. Quando um mesmo número é multiplicado diversas vezes por ele mesmo, o mesmo número, podemos fazer a substituição por uma base, que é o número que se repete, elevado a um expoente, que é o número de repetições. Então vamos lá. A base vamos chamar aqui de A, que é a base, que é o número que se repetirá, ou seja, que se repete. Ela vai ser elevada por um expoente, que aqui a gente vai colocar a letra N. Então, expoente, que é a quantidade de repetições. Certo? Ai, fechou. Tá, isso aqui significa que o A, que é a base, vai ser repetido N vezes. Vamos supor que esse N é o número 4, por exemplo. Então, A elevado a 4 é igual a vezes A vezes A vezes A. Para facilitar, foi criada a potenciação. Então, aqui falamos A elevado à quarta potência. Tem umas nomenclaturas, como por exemplo, o A elevado à segunda potência também pode ser chamado de A elevado ao quadrado. E o A elevado à terceira potência também pode ser chamado de A elevado ao cubo. É isso. Agora a gente vai para as propriedades de potenciação. Vê aí até onde aparece. Aqui aparece? Alguém vem aqui segurar para mim? Vai ficar mais dinâmico, senão vai ficar cortando toda hora. Tipo, quando apagar, você dá uma clicada. Vamos lá. Primeiro, é importante saber que A, que é a base, elevado a 1, ou seja, um número qualquer elevado a 1, é igual ao próprio número, certo? Porque ele vai ser multiplicado apenas uma vez. Agora, é muito bom, deixa eu só deixar mais visível, é muito bom ressaltar que todo número elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, A elevado a 0, B elevado a 0, 30 elevado a 0 é 1. Ai, que ódio. Isso aqui é muito importante lembrar. É isso. Vamos começar com as propriedades, então. A primeira é quando há multiplicações de potências
de mesma base com expoentes diferentes. Por exemplo, um 5 e um 3, para facilitar, vai. Um 5 e um 3. Um 5 e um 3. 5 e um 3. Quando temos a mesma base, a gente faz essa multiplicação mantendo a base e somando os expoentes. Aqui, por exemplo, seria 5 mais 3, que é igual a 8, ou seja, ficou a elevado à oitava potência. A segunda propriedade é a da divisão de potências de mesma base. Então, vamos fazer com o mesmo exemplo. A elevado à quinta dividida por a elevado à terceira. Para esse exemplo, usamos a subtração dos expoentes. Aqui vai ficar 5 menos 3, ou seja, a elevado ao quadrado. Certo? Ou também podemos escrever na forma fracionária, se vocês preferirem. 5 menos 3 é igual a 2. Certo? Beleza. A próxima é quando temos uma potência elevada a um número m, por exemplo, e isso tudo está elevado a outra potência n. Significa, também podemos escrever assim, m vezes n. Ou seja, se isso aqui fosse a elevado ao cubo elevado ao quadrado, é a mesma coisa que escrevermos a elevado à sexta potência. Certo? Certo. Enfim. Quando temos uma divisão, por exemplo, A por B, e essa divisão está elevada a um número m, por exemplo, podemos fazer a distribuição desse expoente para o numerador e para o denominador da fração. Ou seja, ficaria A elevado a m dividida por B elevado a m. Isso pode facilitar seus cálculos numa possível situação problema. Depois, temos também a regrinha de potência com expoente negativo. Ou seja, A elevado a menos m, por exemplo. Você reescreve de uma forma fracionária que coloca o 1 e a potência sem o negativo no denominador. Então, A elevado a m positivo nesse caso. E a última, que está apagando, é quando você tem um expoente fracionário. O que é isso? A elevado a m dividido por n. A fração está no expoente. O que você vai fazer com isso? Vai transformar em radiciação, que é o contrário de potenciação, basicamente. Isso aqui, quem está na sombra vai para o sol. Lembra disso. Ou seja, se está embaixo da fração, vai ter que sair. Ou seja, estava na sombra, vai ter que ir para o sol. Então, sai da raiz esse expoente. E aí vira o índice da raiz A elevado ao numerador que sobrou. Quem está no sol vai para a sombra. Certo? Então, fica escrito dessa forma. Agora, para resumir um pouco todas essas propriedades, eu vou fazer uma formulazinha aqui nesse canto. Vamos lá. Juntando todas essas propriedades num cantinho da lousa para ficar mais fácil de vocês printarem, para depois resumir a aula e não ter que assistir tudo de novo. Basicamente, as propriedades ditas hoje foram. Aqui, vamos juntar as propriedades que a gente aprendeu. Aprendemos que há um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Sempre. Porque isso quase nunca vai ser dado no enunciado. Então, é bom você saber. Agora, as propriedades. Multiplicação de potências de mesma base.
Copia a base, soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base. Copia a base e subtrai os expoentes. Potência de potência. Multiplica os expoentes. Divisão por tal expoente. Distribui o expoente. Potência com expoente negativo é a mesma coisa que colocar a potência no denominador de uma fração com expoente positivo. E, por último, um expoente fracionário. É igual a tira da sombra, coloca no sol. Tira do sol, coloca na sombra. Então, vamos lá. Faz a raiz, qual vai ser o índice? Quem estava na sombra, vai para o sol. Quem estava no sol, vai para a sombra. E copia a base. Foi isso, agora fiquem com os exercícios de potenciação que o Francisco vai explicar para vocês. Eu trouxe 3 exercícios para a gente fazer. Eu resolvi começar por um mais fácil até o mais difícil para ir pegando a manha. Bom, aqui a gente tem que resolver esse exercício, 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2. Tudo isso dividido por 3 elevado a 4. Bom, aqui a gente vai usar 2 propriedadezinhas que a gente já aprendeu, que é quando você tem alguma coisa na mesma base. Então, que nem A por N vezes A por M é igual a N mais M. E quando a gente tem uma divisão, a N dividido por A M é igual a N menos M. Bom, como aqui a gente tem uma multiplicação, a gente vai somar esse 6 com esse menos 2. Então, muito simples, 6 mais menos 2. Aqui, esse sinal de positivo antes do parênteses, a gente vai manter o mesmo sinal. Então, 6 menos 2, que é igual a 4. Então, essa conta toda que está entre parênteses vai ser 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Bom, e aqui, de novo, usando essa propriedade aqui, a gente vai fazer 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4, vai ser 3, 4 menos 4. 4 menos 4, todo mundo sabe, é igual a 0. Então, 3 elevado a 0. A gente viu que todo número, quando elevado a 0, ele só pode dar um resultado, que é 1. Sendo essa a nossa resposta final. Questão 2. Sabe-se que o valor de 5 elevado à sétima potência é 78.125. Portanto, qual o resultado de 5 elevado à oitava potência? Bom, a gente viu aqui o 5 elevado a 7 dá 78.125. Agora, a gente tem que saber quanto que é 5 elevado a 8. Bom, assim como no exercício anterior, a gente vai usar uma propriedade simples, que é a da multiplicação, com números de mesma base, A elevado a N vezes A elevado a M é igual a N mais M. Então, vamos lá. 8 é igual a 7 mais 1. Então, a gente sabe que os nossos expoentes são 7 e 1.
esse 7 já está nesse 5. Então, 5 a 8 é igual a 5 a 7 vezes a nossa incógnita. Porém, a gente sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o único número de mesma base que 5, que aqui a gente somando 7 mais 1 vai dar 8, é 5 elevado a 1. Então, aqui 1 mais 7 é igual a 8. Como a gente tem a mesma base, a gente pode fazer essa soma de expoente. Aqui, se a gente substituir esse 5 elevado a 7, a gente sabe que é 78.125. Então, a gente vem aqui, 5 elevado a 8 é igual a 78.125 vezes 5 elevado a 1. Como esse 1 aqui vai dar 5, 5 elevado a 1 é 5, a gente pode ignorar ele. Então, 5 vezes 8 é isso, vezes isso. A gente puxa aqui para cá. Então, agora é só multiplicar 78.125 por 5. Então, vamos lá. 78.125 aqui em cima, 5 aqui embaixo, multiplica. 5 vezes 5, 25. 2 aqui em cima. 2 vezes 5, 10. Mais 2, 12. 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 8 vezes 5, 40. 7 vezes 5, 35 mais 4. 39. Que é essa a nossa resposta final. Enunciado da terceira questão. O valor da expressão 20x ao cubo mais 2x ao quadrado vezes y à quinta, elevado à quinta potência, para x igual a menos 4 e y igual a 2 Aí tem as alternativas e o Francisco vai desenvolver. Bom, essa questão é um pouco mais difícil, mas a ideia é não se assustar com a equação. Ela é grande, mas o exercício deu para a gente o resultado de x e y, que vai ser basicamente a gente substituir o que a gente já tem. Então, se a gente pegar aqui, 20, esse x, ele é menos 4, então, vezes menos 4 elevado a 3, mais 2 vezes x, x de novo é menos 4, vezes menos 4 elevado a 2. O y ele é igual a 2, então esse vezes 2 elevado a 5. Bom, aqui esse 4 ele é negativo, então como a gente tem que multiplicar ele 3 vezes, a gente tem que saber que um número negativo vezes outro número negativo, a multiplicação entre eles é positiva. E a multiplicação entre um número positivo com um número negativo, a multiplicação entre eles vai ser negativa. Então, aqui a gente vai ter 3 quatros. 4 vezes 4, 16. Negativo com negativo, positivo. 16 vezes menos 4, 64. Positivo com negativo, negativo. Vou mudar de cor que está muito fraca. Então, a gente tem que 20 vezes menos 64 mais 2 vezes 4 vezes 4, a gente viu que é 16, negativo com negativo, positivo. Então, vezes 16 vezes 2 elevado à quinta, a gente vai ter que fazer 2 5 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bom, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2, 4 de novo. E
2 aqui. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 2 vai dar 32. Então, esse 2 elevado a 5, a gente tem que é 32. Bom, agora é só fazer a multiplicação. Já foi a potenciação, só a multiplicação. Menos 64 vezes 20. Põe um zerinho aqui. 4 vezes 2, 8. Menos, 6 vezes 2, 12. Positivo com negativo, negativo. Mais 2 vezes 16, a gente já viu, 32. Vezes 32. Agora, a gente tem que ver quanto é 32 vezes 32. Só apagar aqui. 32 vezes 32. 4, 6, 6, 9, 4, 2, sobe 1, 1024. Tá. Então a gente tem menos 1280 mais 1024. Bom, aqui a gente tem a soma de um número negativo com positivo. Como o número negativo é maior que o número positivo, então a gente vai fazer uma subtração. Aqui, então, 1280 menos 1024. Corta esse 8, 7, 10 menos 4, 6, 7 menos 2, 5, 2 menos 0, 2, 1 menos 1, 0. Aqui, 256, que vai ser a nossa resposta final. Menos, perdão. 256 negativo. E concluídos os nossos exercícios. Agora, como sobrou esse tempinho, a gente tinha planejado de explicar um exercício mais teórico, então eu vou fazer isso, que confunde bastante os estudantes no vestibular. Então, vamos lá. A pergunta do enunciado é: as potências menos 2 elevado à quarta, entre parênteses. Ó, vou escrever aqui para vocês. As potências menos 2 elevado à quarta e menos 2 elevado à quarta, sem parênteses, são iguais ou diferentes? E quais são os resultados? Então, vamos lá para a explicação desse exercício. Primeiramente, vamos começar do básico. O que é o menos 2 elevado à quarta? Significa que o número menos 2 vai ser repetido 4 vezes, vai ser multiplicado 4 vezes. Então, vai ser menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2 de novo. Aí entra uma regrinha, um macetinho, né? Mais legal.
a cada multiplicação, ou seja, a cada par, você tem um resultado positivo, porque menos com menos dá mais. Só que esse mais que vai ser multiplicado pelo próximo negativo. Então, mais com menos vai dar menos. Certo? Você pode usar a cada par, vai dar um positivo. Então, se tem outro par, vai ficar positivo de novo. Vamos fazer devagar para vocês entenderem. Menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2. 4, positivo, porque menos com menos dá mais 4. Vezes menos 2, vezes menos 2, que a gente só copiou as duas que faltam. Agora, 4 positivo vezes menos 2 vai dar um número negativo, porque mais com menos dá menos. Então, vai dar menos 8. E agora... desculpa, não fechei parênteses. E agora, falta o último menos 2. Menos com menos é mais. Então, aqui a gente vai ter mais 8 vezes 2, 16. Portanto, o resultado de menos 2 com parênteses elevado à quarta potência é igual a 16 positivo. Agora, vamos ver quando é sem parênteses. Será que muda? Será que não muda? Vamos lá. Menos 2 elevado à quarta. Esse menos vai nos mostrar que não é o menos 2 que está sendo repetido. É simplesmente o 2. É como se tivesse um parênteses depois desse menos. Porque ele muda o resultado. Então, não importa qual expoente que tiver aqui. O resultado vai ser negativo. Já nesse caso aqui, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Resultado positivo. E se for ímpar, vai ter um resultado... Eu ouvi aí, hein? Negativo. Muito bom. A cada parzinho vai ficar positivo. E a cada trio vai ficar negativo. Então, se tiver 1, é negativo. Se tiver 2, é positivo. Se tiver 3, é negativo. Se tiver 4, é positivo. Ou seja, se você for fazendo isso, até o número que você quiser, porque são infinitos, você vai perceber que quando você tiver uma base elevada a um expoente par, o resultado vai ser positivo. E quando você tiver uma base elevada a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Uma base negativa, tá, gente? É importante lembrar. Uma base negativa. Vamos lá. Agora, continuando. Vamos para o outro exemplo, que é esse aqui, que não tem parênteses na potência. Ele tem o menos, e aí o 2 elevado a 4. Esse menos não indica que o menos 2 está sendo multiplicado por menos 2, como é nesse caso. Ele simplesmente indica que o resultado dessa expressão será negativo, independentemente do expoente. Se tiver um expoente par, se tiver um expoente ímpar, se tiver um expoente fracionário, se tiver qualquer expoente, o resultado vai ser negativo, por causa desse mandante. Isso significa que vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? E vai ter o menos aqui. Então, vamos fazer essa conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Porém, tem esse menos que manda o resultado ser negativo. Esse menos não está dentro do parênteses, ou seja, não é o menos 2 que se repete, mas sim o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e o resultado disso vai ter que ser negativo, porque esse menos manda. Portanto, o resultado de menos 2 elevado à quarta e
menos 2 elevado à quarta são diferentes. Então, respondendo aqui a pergunta. As potências são iguais ou diferentes? Diferentes. E os resultados? Lembram lá? Vamos pegar. Resultado de menos 2 com parênteses elevado à quarta. 16 positivo. Resultado de menos 2 sem parênteses elevado à quarta. 16 negativo. E esses números são diferentes, o que comprova a nossa resposta anterior. É isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo. Então, agora a gente vai falar de porcentagem. Essa foi a potenciação. A porcentagem ela é usada no nosso cotidiano para compras, grandezas, cálculos de valores de lucro, desconto ou prejuízo, compras, juros de prestação e dados estatísticos. Quem vai começar apresentando para a gente a teoria é a Maria Eduarda. Para falar sobre porcentagem. Como é no nome, é a divisão de qualquer número por 100. E a gente tem 3 formas de apresentar isso, que é por fracional. Então, a gente pega, por exemplo, 25%, que vai ser 25 sobre 100. Essa é a forma fracional de apresentar. Aí, a gente tem a forma decimal, que aí precisa fazer a divisão do número, ou seja, vai dar 0,25. E a forma percentual, que é o 25%, que esse é o símbolozinho que representa a porcentagem. Um jeito bem fácil e simples de fazer é por uma regrinha que a gente faz uma voltinha. Então, a gente pega, por exemplo, se a gente for fazer 30% de 700. A gente pega primeiro e coloca o 30 sobre o 100, fazendo desse jeito aqui no fracional, vezes 700. E aí a gente faz a voltinha. A gente divide esse por esse e multiplica esse por esse. Ou seja, 700 dividido por 100 vai ficar 7 vezes 30, e essa continha vai dar 210, que é esse resultado aqui. Agora, a Gabriela, vai fazer alguns exercícios sobre isso, aplicando na regra de 3, que é o que mais cai nos vestibulares e Enem.